Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o Sport Insider, o nosso programa para falar sobre negócios do esporte na N Sports. E claro, começou a Copa do Mundo. Então, entre o jogo da Bósnia, o jogo dos Estados Unidos, o jogo do Paraguai, que são jogos que vão passar no dia que esse episódio vai estar sendo veiculado pela primeira vez, eu sei, os jogos são mais importantes, mas no meio do caminho tem tempo para a gente falar um pouco sobre o business. E o business, nessa fase especial do programa, né, daqui até o fim da Copa, nós vamos falar sempre sobre Copa do Mundo. E para abrir essa parte, né, essa cobertura muito especial que a gente faz sobre Copa, a gente tem uma entrevista com uma das empresas patrocinadoras da FIFA e com um assunto bem interessante que é inteligência artificial. E para isso, nós convidamos o Valério Mateus, gerente geral da Lenovo aqui no Brasil. Seu cargo é um pouco mais complicado, mas você já percebeu que a memória não é meu forte. É gerente geral de serviços e soluções para a América Latina. Isso, exatamente. Olha, é isso aí. Quem disse que eu não decorei? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco de tecnologia, futebol. Acho que é assuntos que todo mundo gosta de bater um papo. Muito bom. Para começar, eu já disse aqui na apresentação que a Lenovo é uma patrocinadora da FIFA, né? Então a gente vai falar um pouco sobre esse investimento que é feito. Eu quero entender mais sobre ele. Claro. Mas antes disso, a Lenovo é uma empresa chinesa, correto? Sim, senhor. E você tem uma operação no Brasil. Eu queria que você explicasse como é que funciona o negócio, né? Você é o gerente geral dessa área de serviços e soluções, mas você já tinha me contado aqui antes que tem outras áreas da empresa. Então, como é que funciona, como é que opera a Lenovo? Perfeito. Bom, a Lenovo América Latina, na verdade a Lenovo Global, ela tem 4 áreas de negócio, ou business units, como a gente chama. Ela tem uma business unit de PCs, né, ou seja, equipamentos para usuário final ou consumidores, né? Talvez seja a business unit mais famosa da Lenovo, todo mundo conhece pelos computadores, notebooks da Lenovo. A gente tem uma área voltada para a tecnologia de data center, né, que são servidores, network, storage para processamento. A gente tem a minha área, que é a área de soluções e serviços, que faz justamente a liga entre soluções de negócio, que a gente vai falar um pouco aqui hoje, e toda essa área de tecnologia, hardware que a Lenovo tem globalmente, é a líder global nessa área. E a gente tem uma 4ª business unit, que é a Motorola. É a área mobile da Lenovo. A Motorola é uma empresa do grupo Lenovo, também faz parte aí do nosso pacote de parceria com a FIFA. Motorola, eu não sou tão velho assim, tenho 37, mas é uma marca que ela é muito viva na minha memória, pelo menos, né? Porque os primeiros celulares dos bons que a gente teve, inclusive no Brasil, eram Motorola. Então, e foi uma empresa que a Lenovo comprou quando? A Lenovo comprou a Motorola, eu não sei te precisar exatamente o ano, mas já faz bastante tempo. Tá. Né? A Motorola foi uma empresa, foi comprada pelo Google em algum momento, e a Lenovo comprou a Motorola como uma divisão mobile, complementa o nosso portfólio. Dentro da Lenovo, a gente costuma dizer que a Lenovo está from the pocket to the cloud, ou seja, a gente está desde o celular que está no bolso dos consumidores da Lenovo até as infraestruturas que rodam as IaaS mais avançadas do mundo. Né? Então ela é parte do ecossistema de soluções da Lenovo, né? E a Motorola vem crescendo muito no mercado global. No Brasil não é diferente, né? Na América Latina como um todo. E hoje a Motorola ela tem equipamentos aí na linha Premium, certificados como uma das melhores que existem no mundo. É uma marca que, para o portfólio da Lenovo, compõe com uma integração muito grande com as soluções e hardware também que a gente oferece. E vou supor aqui que a marca Motorola deve ter muito valor, porque quando a Lenovo compra, ela poderia tomar a decisão de usar toda a operação, assumir tudo que ela tem, claro, além da marca e substituir, né? Usar a marca Lenovo, mas a opção de manter o Motorola... Como você comentou, Motorola, né? Hello, Moto, tá na cabeça de tem um muita investimento gente. de marketing muito longevo, exato, né? Exato. É uma marca muito forte e, como eu te falei, compõe muito o portfólio da Lenovo. Legal. Né? As soluções end-to-end que a gente monta. E aí, antes de entrar efetivamente na sua área, para a gente falar de soluções e serviços até na área da tecnologia, Claro. inteligência artificial, eu queria entender mais sobre o patrocínio, a parceria, claro, com a FIFA. Claro. Né? Cobrindo esse negócio já há algum tempo, eu sei que esses patrocínios eles são sempre feitos na esfera global. Sim. Ou seja, quando se trata de multinacionais, muito provavelmente quem fechou o acordo foi a tua matriz. Exato. Na China, e aí ela espalha para o mundo, para cada filial, a missão de, olha, você tem que ativar o nosso... A gente tem determinados valores, visões, etc. Isso é o que eu já ouvi falar.
no caso de vocês, como é que foi esse processo? Bom, a Lenovo, ela olha o patrocínio de esportes com um carinho muito grande. E eu te explico por quê. Bom, a FIFA, obviamente, agora a gente está no holofote, a Copa do Mundo, bom, quando a gente estiver efetivamente com esse episódio no ar, já vai ter começado. Isso driva muita atenção. Mas a Lenovo também patrocina e parceira tecnológica da Fórmula 1, da Ducati no motociclismo. Alguns estádios nos Estados Unidos são arenas Lenovo. Então a gente tem uma visão muito forte no esporte. Por quê? É um ambiente altamente demandante, né? A gente pode falar de números, mas para usar novamente a Fórmula 1 como exemplo, a gente precisa montar um data center a cada fim de semana. É altamente demandante, preciso, reflete muito do que a Lenovo tem como valor em tecnologia. A FIFA não é diferente. Cada estádio que foi preparado para o Mundial, toda a tecnologia aportada nessa estruturação, ela visa eficiência, visa melhoria da experiência do fã quando estiver assistindo, quando estiver no estádio. Então, é sempre um ambiente, gera um volume de dados gigantesco num período muito curto de tempo. Uma partida de futebol dura 90 minutos e gera uma imensidão de dados que precisam ser capturados, processados. Então, é demandante para a tecnologia. Então, a Lenovo não usa esse tipo de parceria simplesmente para a exposição da marca. A Lenovo só entra num modelo por isso que a gente não chama só de patrocínio. Uhum. É uma parceria. Porque a Lenovo só entra na parceria onde ela vai aportar valor de tecnologia no business do parceiro. Foi assim na Fórmula 1, foi assim na Ducati, é assim agora no Mundial da FIFA. Acho até que os próprios estádios, né, as arenas que você citou nos Estados Unidos, devem seguir a mesma lógica, porque dentro de uma arena você tem questões de conectividade, de público, Sim. dados sobre o público, isso também entra. Só te dou um exemplo. O Sphere de Las Vegas, que é a tela mais tecnológica do mundo, ela é uma parceira Lenovo. Toda a infraestrutura de processamento, tanto para a renderização do que é apresentado no Sphere, quanto para aquela apresentação ali em tempo real, é tecnologia Lenovo por trás. O estádio de Raleigh, onde nós temos um headquarters global, a gente tem um headquarters na China, obviamente, a gente tem um headquarters que cuida do resto do mundo, que fica em Raleigh. A arena em Raleigh é uma arena Lenovo, em parceria com um time de hóquei local. Toda a tecnologia Lenovo aparcada. O que a gente faz é isso, é entrar, aportar soluções de tecnologia, melhorar para o evento e para os fãs daquele evento, mas sempre com esse viés. Que solução, que tecnologia, que novidade eu consigo trazer para que o evento seja mais interessante depois que a Lenovo chegou. Isso é um posicionamento muito interessante, porque de todos os patrocínios que aparecem, eu diria que, sei lá, 90%, 95% devem ser meramente pela associação de valores, pela exposição, para colocar a marca em algum backdrop, enfim, para poder lançar produtos que venham ali dizendo, olha, sou um parceiro oficial da FIFA. Exato. A gente vê isso muito, inclusive, no supermercado, desde produtos menos sofisticados até os mais sofisticados. O que você está me dizendo é que vocês têm um interesse, um retorno que se obtém ali, inclusive prestando serviço para aquela entidade esportiva. E aí, nesse processo, vocês têm ganho? Assim, existe algo que você faz na Copa do Mundo, na Fórmula 1, no motociclismo, que a Lenovo aprende uma coisa que ela depois aplica no próprio negócio? Eu diria que diariamente. Diariamente. Perdão. Como eu comentei, são ambientes extremamente demandantes. Dentro da Lenovo, a gente costuma brincar que a gente trabalha com a arte do que é possível. Então, as discussões com os clientes não são diferentes das discussões que a gente teve com a Fórmula 1, com a FIFA, com a Ducati, com qualquer outro exemplo que eu possa te colocar aqui do mundo esportivo. É sentar numa mesa, conversar, igual a gente está conversando aqui agora. Obviamente, existe uma metodologia por trás, dentro do grupo de soluções e serviços, que é o grupo que eu lidero na América Latina, mas para identificar ou algum problema no negócio que poderia ser resolvido com tecnologia, e às vezes o cliente não sabe, e aí a Lenovo aporta, mobiliza esse conhecimento global e fala, cara, isso eu consigo resolver. A gente faz um projeto assim, eu consigo resolver o seu problema.
ou mesmo para melhorar o que já existe, tornar mais eficiente. Então, nessas discussões, eu acho que o grande valor para a Lenovo de estar num evento como a Copa do Mundo é que quando o cliente vê o que foi possível fazer e a gente senta na mesa para conversar com ele, muda aquele foco de olhar a Lenovo como uma empresa apenas de hardware e dizer, olha, eu preciso comprar 10 mil notebooks para os meus usuários, para entrar numa discussão de, cara, como eu melhoro a eficiência dos meus usuários? Como eu posso fazer a operação desses 10 mil equipamentos ser mais eficiente? Como eu diminuo o tempo de reparo de um equipamento em que o meu usuário vai ficar offline? Essa discussão muda a característica e como as empresas veem a Lenovo. E ter a Fórmula 1, ter a FIFA como uma vitrine, e você olhar o que a gente talvez discuta aqui, um avatar 3D do jogador tomando, e o VAR tomando uma decisão crítica para a partida, e os nossos clientes saberem que por trás daquilo é uma tecnologia Lenovo melhorando o evento, ele deixa de conversar comigo apenas no que seria uma compra de hardware transacional e eu começo a conversar com ele de estratégia de negócio, uma visão de 5 anos para frente, onde ele pode chegar com tecnologia. Sem fazer trocadilho, para a Lenovo isso muda o jogo. A gente está conversando num outro patamar com os clientes nossos. Você tem um argumento comercial que nenhum concorrente teu tem, porque você pode sentar com os seus futuros clientes e falar, olha, sabe a Copa do Mundo que você assistiu na sua casa e tinha essa tecnologia ali, quando se tratou de VAR, fomos nós que fizemos, né? Então, exato. Não, e tudo isso se aproveita. É lógico que não é exatamente o mesmo caso de uso, mas a tecnologia por trás, né? Uma inteligência artificial que foi treinada para falar de futebol, ela pode ser treinada para falar dentro de um contexto de um hospital, de uma escola, de uma indústria. Então, a tecnologia por trás ela é similar, ou seja, você consegue, para endereçar o seu ponto, você consegue aproveitar o que está sendo feito e discutido nesses eventos esportivos e expandir isso para uma discussão de negócio. Fórmula 1, eu não sou um grande especialista, mas tenho um na equipe e ele já contou alguns casos de empresas que fazem exatamente esse tipo de papel na Fórmula 1 e como a Fórmula 1 é um ambiente de altíssima competitividade, performance, e exige coisas milimétricas para que o carro tenha mais velocidade, exato. No fim das segundo contas, faz diferença. 1 segundo faz diferença, meio segundo faz diferença, a empresa acaba tornando a Fórmula 1 parte do departamento de pesquisa e desenvolvimento, Sem praticamente. dúvida, sem dúvida. Legal. A Lenovo faz o mesmo em todos esses eventos. Legal. Para a gente falar um pouco mais de Copa do Mundo, né? As pessoas aqui na N Sports estão assistindo a Copa, inclusive tem jogo todos os dias na N Sports, e lá elas veem coisas na tela, tecnologias. Eu queria falar de algumas delas separadamente para tentar entender. Uma que eu sei que vocês fazem é sobre análise tática das seleções. A FIFA ela garante às seleções todas que participam, as 48 seleções, um painel tático com dados e vocês fazem esse trabalho, é isso? É mais do que um painel tático. Tá. O que a gente desenvolveu em parceria com a FIFA foi uma inteligência artificial generativa. A gente pode colocar como exemplo um ChatGPT, que é o que todo mundo conhece. Só que ele é treinado no mundo do futebol. Então, ele compreende táticas, armações, composição de time, o jargão do futebol. Ele foi treinado com milhares de horas de vídeo do acervo da FIFA. Né? Ele foi treinado com as seleções que estão participando do Mundial. Ele foi treinado com os jogadores que estão escalados e ele conhece essas características. Qual que é o objetivo? A gente chama essa solução de FIFA AI Pro. Qual que é o objetivo dessa solução? Talvez o primeiro objetivo seja democratizar o acesso a esse tipo de tecnologia. Todas as seleções, independente de ser a maior ou a menor em termos de orçamento e poder econômico, eles têm acesso à mesma ferramenta que é o top da tecnologia global que pode ser oferecido para uma equipe de futebol. Aí eu te dou um exemplo. O Brasil tem um jogo com o Marrocos, ou vai ter outros jogos durante o evento. O técnico ele pode pedir análises do adversário antes do jogo e fazer perguntas do tipo, eu quero ver as 5 mais comuns ou mais utilizadas jogadas de ataque da seleção A.
E ele vai ver isso interagindo com uma inteligência artificial generativa e ela é treinada para fazer um determinado número de análises em gráficos, em charts, um mapa de calor. Então ele consegue interagir e ela vai colocar um campo, por exemplo, mostrando, né, aquelas planilhas que você vê o pessoal fazendo na mão, ela mostra quais são as posições ou as jogadas de ataque mais usadas por aquela seleção que você vai enfrentar. Ou você pode analisar a movimentação da defesa e ali discutir com a inteligência artificial um caminho usando o que você tem de acervo em termos de jogadores, táticas e estratégia, identificar um caminho dentro da defesa do seu adversário para que você possa chegar ao gol. Então, esse tipo de tecnologia passa a estar disponível para todas as seleções. O Panamá, que vai estar na Copa que a gente enfrentou recentemente, ele vai ter acesso à tecnologia da mesma forma que a seleção da Alemanha, da França, da Argentina, do Brasil. Então, isso, de uma certa forma, democratiza esse poder de análise para que todo mundo tenha o mesmo acesso. Tanto pré-jogo quanto pós-jogo. Eu acho esse um ponto fundamental da proposta, porque a seleção brasileira, a seleção da Inglaterra e da Alemanha, muito provavelmente os técnicos das comissões, eles já têm uma série de ferramentas para análise de desempenho, para scout, enfim, para fazer esse trabalho. Agora, Curaçao talvez não tenha, né? Ou talvez tenha com mais restrições, enfim. Óbvio que são todos profissionais, mas a disponibilidade dos recursos não é a mesma. Claro. Com qual antecedência isso está disponível para eles usarem? Já está disponível para todas as seleções. Eles têm usado para se preparar para os primeiros jogos. Ela está disponível. Ela só não está disponível durante o jogo por uma regra da FIFA. Tá. Você pode usar pré-jogo para se preparar, pode usar pós-jogo para analisar. Você citou o Curaçao. Uhum. O Curaçao ganhou o primeiro jogo 2-1. Aquele gol que ele levou, ele pode falar, cara, aonde falhamos, né, no nosso esquema defensivo, que jogada o meu adversário fez, como eu melhoro para o próximo jogo. Ele pode fazer isso pós-jogo. Então você pode usar tanto para se preparar, quanto para analisar o que você fez de bom ou o que deu errado. E aí, eu vou te citar, a gente analisa cerca de 2.000 métricas para que essa inteligência artificial possa funcionar. Então, eu te dei alguns exemplos, mas são inúmeras interações que você pode criar durante a sua preparação, a análise que você quiser fazer com o suporte. É realmente uma tecnologia que não existia antes para o mundo do futebol. Como você comentou, existem várias ferramentas, mas integradas dentro de uma inteligência artificial treinada pro futebol, é inédito e está ao mesmo tempo disponível para todo mundo. E até eu queria saber qual é o futuro disso, né? Terminou a Copa do Mundo, vira um caso de sucesso, né? Porque a ferramenta vai ser experimentada por 48 seleções no momento de ápice esportivo. Vocês pretendem depois levar isso para confederações continentais, federações nacionais, clubes? Isso depende do acordo feito com a FIFA. Eu confesso para você, eu não tenho o detalhe de como eles pretendem usar pós-Copa, né? Mas é uma tecnologia, está pronta, funciona, está disponível para a FIFA poder utilizar e provavelmente ela vai ter aí as suas regras de como espalhar isso pelas outras confederações e os outros modelos. A tecnologia está pronta, montada, posta, e é uma tecnologia que tem aí uma chancela e o padrão da FIFA. Né? Como ela vai desenrolar isso depois, aí eu não consigo te dizer. É uma estratégia comercial que cabe mais à FIFA do que a Lenovo. Mais a FIFA do que a Lenovo. Para a Lenovo, o que fica muito forte é aquilo que eu te comentei, é sentar com os clientes da Lenovo, principalmente clientes corporativos da Lenovo, e mostrar o que a gente é capaz de fazer quando a gente une serviços, soluções, camada de software, inteligência artificial, infraestrutura Lenovo, o que a gente é capaz de produzir. Porque no fim das contas, o que você está fazendo é facilitando o acesso a bases de dados, né? Pode se entender dessa forma. Fazendo com que aquilo fique compreensível de um jeito rápido e com a linguagem correta. Aliás, eu achei interessante quando você falou sobre a linguagem. Então, desde o técnico mais Renato Gaúcho, mais boleiro, eu digo, até o técnico mais Roger, que vai falar do gatilho de pressão, a tecnologia tem que entender o que o técnico está pedindo. E isso ela entende. Se você perguntar para o FIFA AI Pro a história das pirâmides do Egito, é bem provável que ele não vai saber te responder. Mas se você perguntar para ele qualquer coisa sobre futebol,
ele foi exaustivamente treinado para não só conhecer, entender, mas te dar uma resposta que vai te permitir usar aquilo na preparação, no treinamento, não só do jogo, né, do jogador, né? Qual é o ponto mais forte? A gente fala muito de pênalti, goleiro, né? Para que lado o cara vai bater? Imagina isso de uma forma 1000 vezes mais profunda para uma análise numa disputa de pênaltis. É isso que o FIFA AI Pro consegue entregar. Legal. Aquela cena clássica do goleiro com um papelzinho. Exato. Pula para a esquerda e pula para a direita. Isso virou inteligência artificial. Legal. Ele talvez ainda precise do papelzinho bem para usar lá, É. para usar naquele momento. Mas ele pode usar um tablet da Lenovo também. Mas é isso. Legal. Uma outra tecnologia que eu sei que vocês vão ter, você até já citou aqui, é a do VAR com a figura em 3D. Como é que Perfeito. Como é que foi o desenvolvimento disso? Esse é muito interessante porque visualmente ele vai ser bem legal da gente assistir na Copa. Cada jogador de todas as seleções, ele foi escaneado em 3D. É um processo rápido, uma tecnologia que não é simplesmente tirar uma foto em 3D da pessoa. Ela consegue identificar onde estão as junções, o cotovelo, o joelho, pescoço. Então você tira aquele wireframe, né, da pessoa, só que você tem um avatar criado em 3D milimetricamente igual a cada um dos jogadores. Tamanho do corpo, comprimento do pescoço, da perna, enfim, do antebraço. Você tem um jogador replicado milimetricamente numa visão 3D, num avatar. Como que a gente usa isso? Imagina uma situação de impedimento. A bola tem um sensor. A gente consegue saber o exato momento em que o passe foi feito. Congela a imagem. Cada estádio tem centenas de câmeras olhando a partida em tempo real. Congela a imagem, transforma o jogador que está envolvido no lance no avatar 3D dele. Mas aí não é só um boneco, porque eu justamente tenho as articulações, posição, tamanho, é a composição perfeita dele. Eu replico o avatar na posição do vídeo. A tecnologia monta isso. E o VAR pode pegar desde... Aí você tem tudo digital. O momento da bola, o jogador frisado, e é tudo uma imagem digital. Eu posso rodar isso da forma que eu quiser, eu posso aproximar, eu posso estar do lado do jogador na jogada para ver que 3 centímetros do ombro dele estavam à frente do outro jogador e é uma situação de impedimento. Então, a precisão da definição de uma jogada desse tipo, ela vai ser muito maior e muito mais rápida. Hoje você traça linhas, já existe uma precisão aí, todo mundo reclama que demora, porque é difícil, porque você está vendo aquela imagem que foi tirada a 300 metros de distância e você tentando entender se a câmera tivesse um pouquinho mais para cá, se você ia ter a mesma visão, isso tudo acabou. Você pega aquela câmera, transforma numa imagem digital e aí você traz a posição da câmera para o lado do jogador e você olha como é que ele estava naquele momento. E isso está disponível não só para o VAR, mas a gente acredita que vai ser inclusive usado no broadcast também para que o fã possa ver exatamente o momento da definição do impedimento, qual que era a cena que o VAR tá avaliando. Então isso traz agilidade, de novo um pouco de transparência maior, né, pro evento e precisão, né, do que você efetivamente está julgando. Essa discussão do VAR, eu sou pró-tecnologia desde o começo, assim, porque eu acho que por mais que algumas histórias de Copa do Mundo sejam saborosas, né? Um gol feito de mão, um gol que a bola bateu no travessão e entrou, mas ele não foi marcado. Enfim, a gente tem casos célebres disso na Copa do Mundo. Ainda que sejam histórias curiosas, eu acho que para quem está envolvido ali, para o atleta, para o técnico, para a federação, para todo mundo, cara, é muito ruim quando o resultado ele não reflete o jogo, sabe? É injusto. É injusto. É bonito, talvez faça parte da história do futebol, eu concordo, mas tem que ver que o outro time tem uma comissão, tem jogadores que treinaram, se prepararam e às vezes vão ser prejudicados. E não só os jogadores, né? Aquela nação inteira, enquanto uma saiu favorecida, mas você tem uma nação que foi desfavorecida, talvez. E para o jogador é uma vez a cada 4 anos e pode ser a única vez na carreira, pode ser a única vez na vida. Enfim, eu sou sempre pró-justiça. Mas o fato é que desde o lançamento do VAR, a gente tem algumas
algumas camadas de problemas, que é o que você falou, é a demora para sair uma Sim, solução. sim. Então, se o lance aconteceu, teve um gol, aí pede para parar, isso leva 5 minutos, esfria o estádio, esfria a transmissão, fica, né? Atrapalha a experiência. Atrapalha a experiência. E aí, se eu entendi direito, um dos grandes avanços agora na Copa é essa quantidade de câmeras Também. que vai permitir fazer essa tecnologia. Ela é fundamental, ela tem como ponto fundamental a quantidade de câmeras, é isso? Na verdade, ao todo, considerando os 16 estádios, existem 2.400 e poucas câmeras dentro de toda a infraestrutura armada para o Mundial. Eles são uma parte desse stack tecnológico, mas sim, fundamentais para a utilização, por exemplo, dos avatares 3D, porque eles são posicionados no momento de uma análise de acordo com a imagem capturada. Mas por mais que você tenha câmeras, você não tem a câmera do lado, você não tem a câmera talvez na posição ideal. Então, quando você digitaliza tudo isso te dá uma liberdade de analisar da forma que você quiser. É como se você estivesse jogando um videogame. Você põe a câmera aqui, você põe a câmera ali, você faz o replay do jeito que você quiser. É essa tecnologia que agora vem para o mundo real e vai estar disponível. Então, isso agiliza muito a análise. Ela deixa, por mais que ela seja técnica, em algumas situações talvez ela ainda seja um pouco interpretativa. Né? Na questão da linha, não, esse pé está aqui, não está, você está vendo a imagem meio torta. Agora ela passa a ser muito mais objetiva, porque você realmente consegue manipular isso numa simulação 3D e colocar a visão aonde você precisa colocar para ver o que realmente aconteceu. E deixa de ser, não é um boneco geral, mas é um avatar com as dimensões reais, de novo, milimétricas, dos jogadores que estão envolvidos na jogada. A direção da minha pergunta é a seguinte: a gente vê a Copa do Mundo e a gente entende ela como assim, o maior evento que faz coisas que depois vão ser aplicadas em maior escala ao resto do futebol. E aí eu perguntei da quantidade de câmeras porque para a Copa do Mundo é mais fácil que isso aconteça, porque a FIFA tem uma capacidade financeira de fazer esse investimento, de colocar, tem parceiros como a Lenovo e tal. Quando a gente pensa já em Liga dos Campeões, ainda dá campeonatos nacionais, talvez já não dê para ter a mesma quantidade de câmeras. Então, assim, a minha grande dúvida que eu tenho é qual é a escalabilidade, olha que palavra bonita, parecendo o Roger aqui, dessa tecnologia depois. Uma vez que está montada todo esse arcabouço tecnológico, a aplicação talvez dependa de uma centena de câmeras instaladas no estádio. Tá. Né? E, obviamente, capacidade de processamento, que isso normalmente os estádios já têm. Porque isso usa também alguns algoritmos de inteligência artificial. Uma coisa é você treinar, isso consome muito recurso. Uma vez treinado, o consumo de recursos é muito menor. E como isso tem que estar no estádio, a gente não está falando da moeda do momento, que é o tal do token de AI, porque a infraestrutura está lá. Você não pode montar isso. Imagina você, de novo, o VAR vai analisar, só que você manda isso para um ambiente de nuvem, né, como o pessoal de tecnologia fala, só que isso está a 3.000 quilômetros de distância. Só para a imagem ir até lá, você fazer a análise e voltar, você voltou o problema do tempo. Tem que ser imediato. Né? Então, isso tudo está sendo feito dentro dos estádios, num momento onde você já usa a inteligência já treinada. Então, eu acredito que a disseminação disso depois, obviamente não é imediata, né? Mas ela estando disponível, ela vai ficar muito mais acessível, uma vez que o arcabouço tecnológico já foi montado. O desenvolvimento inicial é sempre o mais complicado. É sempre o mais complexo. Eu vou ficar com a pergunta guardada para depois, para outras pessoas, de saber quanto custaria para implementar isso no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Porque eu acho que é o futuro para as outras competições, já é o presente para a Copa do Mundo. E não é só uma questão de justiça na decisão, mas a experiência do torcedor. Isso para a gente é o fundamental. Tende a ser muito melhorada. Assim. Sim. Eu lembro de estar cobrindo escolha de sedes da Copa do Mundo e pensar assim, puxa, quando chegar a Copa de 22, talvez a gente já tenha estádios replicando em outros lugares do mundo o que está acontecendo em campo lá. E de uma certa forma, como você tem essa tecnologia para ver os jogadores todos, mostrar um holograma na televisão e manipular ele, no bom sentido da palavra, para ver o lance, os pulos tecnológicos, a gente está chegando lá, né? Está chegando lá. A gente está chegando lá, definitivamente. Qual foi a dificuldade para fazer essa leitura dos jogadores? Porque a gente soube das seleções convocadas semanas atrás, no máximo. Sim. Vocês tiveram que
que escanear com muito antecedente muitos atletas a mais ou foi feito depois da convocação? É engraçado que já me fizeram essa pergunta, né? De novo, criar a tecnologia leva um tempo. Uhum. Aplicar é muito rápido. Tá. Porque criar o avatar é um processo de 5 minutos. Ele entra numa cabine, a cabine tem um certo número de câmeras, se eu não estou equivocado, 17 câmeras, que em 5 minutos, menos até, fazem o avatar. Aí isso vai ser armazenado e ele vai embora. Depois a utilização disso aí já não depende mais do processo. Então é muito rápido. Criar o avatar do jogador, teoricamente você poderia fazer poucos dias antes da primeira partida e não demora, não demora o processo de escaneamento, vamos chamar assim, é algo muito rápido. Tá. Né? Aí depois disso pronto, aí é toda a stack tecnológica que já foi montada, que isso sim levou um tempo, mas aí também não depende do jogador. Tá. Então, estou entendendo que os jogadores eles chegam nos Estados Unidos, México, Canadá, lá eles fazem o escaneamento e isso rapidamente está pronto. Não tenho detalhe, mas provavelmente é assim, porque é algo realmente muito rápido. Legal. Um outro ponto que eu tô brifado aqui para te perguntar é sobre os data centers que vocês vão ter na América do Norte. Uhum. Né? Como é que funciona essa infraestrutura? Isso foi um desafio grande, justamente porque eu te falei. Você tem que processar local. Você não pode se dar o luxo de ter uma latência que seja de milissegundos. Não só para análise do VAR, mas a gente tem uma outra tecnologia que estava no Mundial de Clubes ano passado. O Mundial de Clubes foi um evento laboratório para tudo isso que eu estou te comentando. E provavelmente você vai se lembrar que no Mundial de Clubes tinha a câmera do juiz, que ficava na orelha do juiz e mostrava a visão do juiz. Incrível, inclusive. Era muito interessante. E melhorou muito agora para a Copa do Mundo. Por quê? Você não tem como colocar, né? Vocês estão aqui no mundo de mídia, você não tem como colocar um gimbal na orelha do juiz para estabilizar a imagem que a câmera... E ele está correndo num campo de grama. Então você vai se lembrar que quando aparecia a imagem da câmerazinha, cara, era uma bagunça, balançava, né? Eu lembro na minha casa, meu sogro perguntando, cara... O que está acontecendo? O que está acontecendo nessa imagem, né? E o que a gente fez? Não pode colocar um gimbal na orelha do juiz. A gente processa a imagem em tempo real com uma inteligência artificial diferente do FIFA AI Pro, uma outra solução que estabiliza a imagem por inteligência artificial. Então agora na Copa do Mundo você vai ver a câmera do juiz, mas você vai ver uma imagem extremamente estabilizada em comparação com o que foi apresentado no Mundial de Clubes. Padrão razoável para você colocar numa transmissão de TV da FIFA. Então isso foi uma evolução grande, mas você só consegue fazer isso porque uma imagem para o mundo de tecnologia ela é gigantesca. É diferente de você ter um arquivo de texto. É muita informação. Você não consegue mandar em tempo real uma imagem e processar e devolver. Então isso tudo é feito no estádio. E aí cada estádio da Copa ela tem um data center que foi desenhado e montado pela Lenovo para que a gente possa fazer não só esse processamento, mas todos os outros processamentos. Essa logística foi um grande desafio. A gente está falando aí de milhares e milhares de equipamentos da Lenovo, entre servidores, storage, network, espalhados em 3 países, em 16 estádios. Cada estádio tem um gêmeo digital, ou seja, a gente consegue controlar o estádio inteiro com tecnologia. Eu consigo controlar o fluxo das pessoas chegando no estádio pela imagem das câmeras e eu consigo começar a dividir como as pessoas estão se locomovendo dentro do estádio, vendo isso num gêmeo digital do estádio em tempo real. Então é muita tecnologia embarcada, sim, foi um desafio, mas é algo que a Lenovo ela já tem bastante experiência nesse mundo, né? Como eu comentei no começo, a gente faz a Fórmula 1. A Fórmula 1 é montar um data center a cada fim de semana, praticamente. Né? A cada corrida, o data center é trazido, não um só, são 2, porque você tem que ter redundância. Ele é trazido, montado, acontece o evento em 3, 4 dias, você desmonta tudo e leva para o próximo evento. Então essa logística, a Lenovo é muito forte. A Lenovo é uma das maiores cadeias logísticas do mundo. Né? Se você olhar, e não é o Valério que está dizendo isso, tem um estudo do Gartner que ele publica anualmente com as cadeias logísticas mais eficientes do mundo. A Lenovo é uma das primeiras no mundo de tecnologia, a gente está entre as 10 maiores do mundo de tecnologia, nossos concorrentes diretos, a Lenovo é a primeira. Então tem muita experiência aí para fazer toda essa logística e com certeza isso foi aplicado, não foi fácil, né?
mas hoje todos os estádios já estão totalmente prontos aí para processar e para fazer tudo isso que a gente tem comentado. Uma ou duas perguntas de quem é ignorante em tudo que você falou agora. Cadeia logística, o que isso significa? Imagina que a Lenovo tem mais de 80 fábricas pelo mundo. Cada vez que você entra num site da Lenovo para comprar um notebook, ou que um cliente coloca a ordem para a gente fabrica os equipamentos. Os equipamentos da Lenovo não ficam em estoque. É o que a gente chama no mundo de manufatura de build to order. Você ordena, eu fabrico e te entrego. Então eu tenho que movimentar memórias, telas, CPUs de computador pelo mundo inteiro para que essas fábricas possam funcionar. É isso que eu chamo de cadeia logística, né? Essa movimentação completa. A nível global, a Lenovo tem muita estrutura e tecnologia, inclusive tecnologia de inteligência artificial, para conseguir fazer toda essa estrutura funcionar globalmente. E essa inteligência logística que a Lenovo tem na sua operação diária é o que a gente usa também, obviamente, né? Alavanca isso para a Fórmula 1 e não foi diferente para a FIFA também. De perguntas ignorantes saem boas respostas e com coisas que eu não sabia. Eu sabia, por exemplo, que para livros, o livro já seguia essa lógica, porque especialmente as pequenas editoras, você ter o custo de um estoque ali é ruim, alto, e aí gera um encalhe, aí você tem livros que não saem, enfim. Sim. Agora, quando eu pensava no negócio da Lenovo, de vender computador, notebook, outros hardwares, eu não sabia que já estava nesse ponto. Assim, você imagina se eu fabrica, vamos colocar aí, $1.000, um notebook acessível. Se eu fabrico para estoque e não vendo 10% desse estoque, é um valor muito alto. Então a gente tem, obviamente existe alguns equipamentos que existem, mas a grande maioria ela segue essa dinâmica, né, de recebe e manufatura, entrega, tentando ser sempre o mais ágil, com menor custo, mais competitivo para um cliente final, seja uma empresa ou um consumidor. Então é isso que a gente chama, né, de cadeia logística, você conseguir integrar tudo isso, inclusive prevendo a demanda, né? A gente lança um modelo de celular, manda um modelo novo de tablet, de computador, a gente tem uma inteligência para prever quantos vão fazer, para que a gente possa comprar dos nossos fornecedores todas as peças, tudo que é preciso para montar aquela máquina. Então, tudo isso é envolvido nessa operação gigantesca de logística que a Lenovo tem a nível global. E essa expertise a gente usa não só com os nossos clientes, né, como numa forma de construção de soluções, e também nesses eventos que a Lenovo participa. Outro termo que você citou aí para mim, a novidade, é o de gêmeo do estádio gêmeo. Gêmeo digital na tecnologia é quando você pega uma infraestrutura, uma fábrica, uma pessoa, um estádio, e você reproduz aquilo dentro de um mundo virtual. Você reproduz o estádio dentro do computador. Então por isso que a gente chama de gêmeo digital. Dentro de um estádio da FIFA hoje, você consegue, numa representação digital do estádio, saber aonde estão as entradas, aonde estão os banheiros, aonde estão os restaurantes, quanto tempo leva para chegar do restaurante para a cadeira que você comprou. Isso para cada estádio é diferente. E aí, com a tecnologia que a gente aportou e as câmeras que eu te comentei que estão nos estádios, eu consigo perceber, pela análise da imagem, que está todo mundo, em 90% das pessoas que vão entrar no estádio, por exemplo, estão chegando pelo portão A. E o portão B está vazio. E tem toda uma fila de pessoas tentando entrar pelo portão A. Eu consigo, em tempo real, não só orientar as pessoas que estão operando o estádio, né, seguranças, concierges, quem for, para desviar fluxo para o portão B, como a gente também tem os aplicativos, por exemplo, da própria FIFA, o estádio de Raleigh, que eu te comentei que a Lenovo tem uma arena em Raleigh, ela tem o aplicativo da arena, então você pode montar e dizer, olha, o Valério vai chegar, né, comprei o assento 14K, ela vai me dizer, olha, para o 14K é melhor você parar nessa região do estacionamento, e aí ela me dá a direção, né, um Waze para me mostrar aquele lugar do estacionamento, qual é o melhor portão para eu entrar, qual o melhor caminho para eu chegar na 14K. Mas mais interessante do que isso, se eu for um habitué do estádio, e obviamente se você consentir com isso, né, por uma questão de privacidade de dados,
eu posso avisar o seu restaurante preferido que você está assistindo aquela partida. E o seu restaurante te mandar uma notificação no celular dizendo, olha, você está hoje aqui assistindo o jogo tal, a gente dá 30% de desconto se você quiser vir aqui comer alguma coisa no intervalo. Então a gente junta toda essa massa de dados, né? Eu sei quando ele chega no estádio, eu sei por onde ele entrou, eu sei aonde ele vai sentar, eu posso indicar para ele qual que é o banheiro mais perto, eu posso indicar para ele o caminho para o restaurante dele, e o restaurante pode saber que ele está lá, que ele está no estádio, caso que ele concorde com isso, e o restaurante pode monetizar, fazer dinheiro dessa informação e dizer para ele, cara, vem aqui, né? Você já veio aqui nas últimas 5 partidas que você esteve aqui no estádio, vem aqui, eu te dou 30% de desconto no seu sanduíche preferido. Legal. Então, toda essa experiência do usuário, ela está refletida e a gente usa o gêmeo digital do estádio para conseguir fazer essa distribuição de fluxo, para saber aonde o cara vai sentar, para saber aonde ele está dentro daquele ambiente virtual e conseguir orientar principalmente deslocamento ou até mesmo em que sessão, né? Pode ser que ele esteja na sessão A e o restaurante que ele gosta está do outro lado do estádio. Talvez hoje ele não vá. Mas você tendo essa informação, você consegue ajudar a experiência do fã ser mais interessante. E a gente tem isso na Copa do Mundo. Para todos os estádios, eles têm essa representação digital de como é o estádio, de como são os fluxos lá dentro. É um grau de acompanhamento quase assustador, assim, de você saber que você entrou, você está num momento ali dentro de um Big Brother e como consumidor, né? Mas que isso gera uma cartela de possibilidades tão grande, né? Tão vasta. Eu acho que, assim, só pela segurança, eu acho que já vale. Pela orientação do fluxo, por questões de confusão. De repente vai ter confusão de torcedor em algum canto. Quantas vezes você já entrou no estádio e resolveu sair 5 minutos mais cedo porque você viu que vai terminar 0-0 e você quer evitar o trânsito na saída? Ou que você já sabe que você vai ficar lá mais 40 minutos depois esperando, porque... Exato. E se você tiver a experiência já... Porque isso vem de experiências anteriores, não necessariamente boas. E se você tiver um histórico de experiências que na hora que você vai sair, você pega o seu celular e ele fala, cara, nesse momento o melhor lugar para você sair, você vai andar um pouco mais. Mas sai pelo portão C, faz esse caminho, você vai chegar no seu carro mais rápido. E na hora de sair, você sai do estacionamento por aqui porque está sem congestionamento. Você muda a experiência de utilização da arena, né? E aí as pessoas começam a mudar o seu hábito também. Eu já deixei de ir em jogo, porque eu falei, cara, isso aí vai ficar lotado, na hora de eu sair vai ser um inferno, não quero ir. Muda a expectativa, né? Obviamente, esses dados são todos privados, né? Eu uso para você, e uso de forma geral para saber onde estão os fluxos. Quando tem uma questão comercial, a pessoa tem que concordar com isso. Ela tem que concordar com isso. Cara, você pode... eu sempre concordo, sinceramente. Né? Qualquer coisa que eu compro, cara, posso usar isso para te oferecer outras coisas? Pode. A opção final é minha, se eu vou querer comprar ou não. Então eu não me importo. Mas isso é muito de cada um. E nesse mundo da tecnologia, dos gêmeos digitais que a gente comentou, você opta. Assim, não, eu quero ser informado, não me importa que você saiba que eu estou no estádio, não me importa que você me ofereça, sei lá, uma promoção da camisa do meu time, uma promoção do meu restaurante favorito. É uma escolha sua. Eu confesso que eu nego quase todas porque eu tenho um horror a spam, cara. Mas aí muda a característica, né? Porque deixa de ser aquele spam chato que fala, cara, eu estou te vendendo um conjunto de panela vermelha. Cara, não vou comprar. Assim, eu não quero que me encham o saco depois do jogo, entendeu? Eu acho que esse é o lance. Essa tecnologia ela permite que a parte comercial seja muito mais direcionada. Exato. Até para você ter, se você já tem um banco de dados que você sabe quem é a pessoa, você já sabe até se ela está mais propensa a comer lá ou não. Exato. E se a pessoa nunca come, acho muito rica toda essa história. E só para ter certeza, o estádio gêmeo lá, o gêmeo digital, ele fica o tempo inteiro replicando o que está acontecendo. É um programa de computador, sim, né? Sim. Onde você replicou ali a estrutura do estádio. E ele é parte, né? Cada estádio ela tem uma central de comando, né? Então, existem monitores e as pessoas ficam olhando o que está acontecendo. E a própria ferramenta por trás do gêmeo digital, ela gera os alertas. Fala, tem muita gente no portão A. E aí, cada operação do estádio durante a Copa, ela pode tomar as ações que quiser. Ela pode avisar, por exemplo, o pessoal que está na segurança ou que está orientando o fluxo, né? Assim, olha, vai por aqui que o portão B está vazio. Isso é feito em tempo real.
Né? E De tem novo, essa central de comando. eu queria te perguntar sobre a escalabilidade disso, porque eu vou dar dois exemplos. Quando eu estive na CBF semanas atrás para uma reunião da Liga de Clubes, um dos pontos que a CBF colocou como pauta importante é que existe um percentual muito grande de torcedores que não vai ao estádio por medo de violência. Sim. Né? Tanto que a saída que eles estão adotando é criar uma comissão anti-violência para discutir medidas que possam aliviar esse cenário. Então, isso vai de encontro com o que a gente está falando aqui sobre esse acompanhamento do estádio. E outra experiência aí minha é de ter ido no show do AC/DC no Morumbi e quando sai do estádio, assim, se eu subisse ou se eu descesse, eu ia ficar parado, andando passinho de tartaruga, sem conseguir me mexer, justamente por causa dessa falta de planejamento em relação ao fluxo de pessoas, né? Cara, quando eu tô lá, eu e minha mulher, eu já fico incomodado. Eu e minha criança, nem a pau que eu iria, entendeu? Sim. Então, tanto o espetáculo quanto o futebol perdem pessoas por causa desse tipo de problema. Você tem a solução. Qual é o custo? Você não vai saber me dizer, mas assim, é um custo de dezenas de milhões de reais, é um custo que um estádio consegue assumir, que um clube consegue assumir, enfim, qual que é a dificuldade de implementar isso em massa? Vou te responder com um exemplo, tá? Eu não vou te dizer o nome do santo, porque a gente está trabalhando com eles agora. Não é aqui no Brasil, né? Mas existe um projeto muito grande na Colômbia de criação de uma... É mais do que uma arena, né? É todo um complexo que inclui o campo, hotéis, clínicas, um shopping center e tudo mais. E a gente está discutindo ainda numa fase inicial justamente a utilização desse tipo de tecnologia. Tá? É um valor infinitesimal perto do investimento que se tem em engenharia civil, por exemplo, para se construir tudo isso. Né? É uma parte pequena que tem um efeito muito grande depois, não só na experiência, mas em tudo isso que eu comentei, de como que você utiliza essa massa de dados para gerar valor, não só para o fã, mas também para toda aquela estrutura de restaurante, de hotéis e tudo que está envolvido, né? Operação de estacionamento, o custo de implementação é muito baixo perto de um investimento para criar uma arena desse tipo. Construir um estádio custa R$1 bilhão, 800 milhões de reais. Para colocar um sistema desse, você vai gastar uma fração disso. Uma fração pequena de tudo isso. Obviamente depende de cada estádio, depende do projeto, depende de quantas portas, depende do fluxo, depende do que você quer fazer. Mas eu não diria que é algo proibitivo. É uma questão de sentar, planejar. Você pode não ter tudo, você pode montar aquilo que é mais relevante nesse momento e, a partir daí, criar mais coisas. Você não precisa ter um Big Bang, né? Monta tudo de uma vez. Você pode atacar o tema do fluxo, por exemplo. Vamos montar um modelo onde eu controle o fluxo de entrada e saída para evitar tumulto ou para evitar o passinho de tartaruga que você comentou. Você pode fazer isso. Mas eu não vou ter, então, aquela integração com o restaurante. Você não precisa ter. É um Lego, né? Você vai montando e aplicando as coisas que você achar mais interessante. Então eu diria que depende muito de uma conversa, né? De interesse, obviamente, primeiro, né? E entender quais são os principais pontos. Lembra que no começo a gente conversou, eu sento com o cliente e tento entender o negócio. É sentar com o cliente, entender aonde está doendo, né? O que a gente pode fazer primeiro e aí montar um projeto. É escalável, né? E dentro do mundo Lenovo, quando a gente fala de infraestrutura, de processamento e tal, sempre se tem uma percepção, poxa, vamos montar um data center, é um negócio gigante. A Lenovo faz isso como serviço. Então você não precisa sequer comprar os equipamentos. Você utiliza como você utiliza uma cloud pública, né? Nuvem, né? Como se diz na tecnologia. Você pode ter tudo isso dentro de um estádio, ou de um cliente, ou onde seja, e você paga pela utilização. Então não é necessariamente um investimento milionário no começo para você ver o benefício disso daqui a 3 anos, porque você conseguiu. Não, você compra a solução e paga pelo uso da solução. Então existem formas de deixar, eu entendi aonde você quer chegar, existem formas, tanto do ponto de vista de tecnologia para adequar, né, fazer o tamanho certo para o que você precisa, e existe toda uma engenharia financeira também que a gente pode montar para que você não tenha que investir no começo. A grande questão é que quando a gente ouve
nós leigos ouvimos falar da tecnologia, ela parece muito grandiosa e parece requerer um investimento razoável. Quando a gente compara com o mundo dos negócios do futebol, que nesse eu entendo alguma coisa, os clubes estão sempre quebrados, as demandas ali são tantas, primeiro pelo lateral direito, segundo para pagar o salário do fulano em dia, terceiro pelo credor que está cobrando, que se for um projeto que custe 50 milhões de reais, aí eu já sei que não vai acontecer, a gente vai ter que esperar mais tempo. Essa conversa é boa, porque eu escuto isso muito. Eu vou conversar, não, mas cair, vou ter que montar uma fábrica de tokens, e eu vejo as reportagens, um investimento bilionário que o Elon Musk fez para criar. Isso são os outliers para fazer um negócio que muitas vezes não tem nada a ver com o teu negócio. Então, algumas semanas atrás, a gente fez um workshop na Lenovo com alguns clientes e sem exagero, tinha uma máquina da Lenovo desse tamanho assim, que estava jogada num canto lá da Lenovo, porque o cliente era uma máquina como serviço, o cliente reduziu e ela voltou para a Lenovo. E ela estava ali. E aí eu perguntei, eu posso usar essa máquina aqui pro time lá interno da Lenovo? Os caras, pode, mas ela é uma máquina com 2 anos de idade, ela não tem uma GPU, ela é uma maquininha extremamente simples, 8 GB de memória, um processador de 2 anos atrás e tal. Não, me dá essa máquina. E nessa máquina a gente instalou uma inteligência artificial que faz processamento de imagem, né? E no workshop a gente mostrou. Ela é a solução mais rápida da história da tecnologia? Longe disso. Mas ela serve para você olhar um inventário de um supermercado e contar quantos sacos de arroz tem dentro daquele inventário? Normalmente o cara faz isso uma vez por mês. Ela pode fazer isso uma vez por segundo. Para uma tecnologia de vídeo, 1 frame por segundo é algo extremamente lento. Para contar o inventário de um supermercado, você pode contar o inventário uma vez por segundo. É extremamente rápido. Numa máquina com 2 anos de uso que estava jogada num canto, que às vezes o cliente tem uma máquina dessa lá parada. E é inteligência artificial, não estou falando de um programa em COBOL de 30 anos atrás. É um programa de inteligência artificial processando imagem em tempo real a 1 frame por segundo. Resolve um problema de negócio. Então, existe uma mística de que, não, a AI tem que ser caro. A AI é o token. Mas eu vou consumir. Não necessariamente. Senta com o pessoal que é especialista sobre esse negócio e pode ser que a solução que saia vai surpreender. Eu tenho a percepção dessa aplicação de tecnologia, às vezes, em estágio. A gente tem medo de começar porque acha que vai ser um negócio gigantesco. Não necessariamente. Pode não ser. Pode não ser. Muito bom saber disso. Para a gente fechar, tem um último ponto que eu acho fundamental para quem está assistindo a Copa do Mundo, que é o delay. Né? E eu até tem materiais recentes, o Gustavo Poli, que é um jornalista que, inclusive, é o próximo episódio, ele fez um levantamento de quantos segundos leva para a imagem chegar com base na plataforma. Né? Então, se você está assistindo na televisão aberta com antena, você vai receber mais rápido, você tem a televisão fechada, você tem o streaming. E essa diferença hoje ela é muito sensível para nós, porque ela determina se eu vou gostar do gol do Brasil antes ou depois do vizinho gritar. Que gritar. É uma experiência que todo mundo já passou. Né? Exato. Como que vocês participam dessa conversa? Obviamente não tem nada a ver com o nosso delay de transmissão, mas lá na geração da imagem, lá nos estádios, qual que é o delay entre o que está acontecendo em campo e o que a câmera está transmitindo? Com a estrutura que a gente montou para essa Copa do Mundo, o delay é praticamente zero dentro do estádio. Do que você está captando e do que você pode colocar disponível com a infraestrutura criada pela Lenovo, ele praticamente inexiste. A câmera do VAR, a câmera do juiz, é que vai ter algum delay, porque você precisa estabilizar, que é aquela tecnologia que eu te comentei. Mas isso a gente está falando de milissegundos, assim, casa de milissegundos, não chega a 10. É muito rápido. Então, tudo está disponível muito rápido, tanto para a tecnologia de streaming, porque aí quem concentra, como está em cada estádio, concentra no estádio e fica disponível. Dali para frente, aí sim, depende da tecnologia de transmissão, se vai para o satélite, se vai por cabo, se atravessa o mundo, se vem para o Brasil, se vai para a China. Aí existem outros fatores que estão fora do controle da tecnologia no estádio. A tecnologia no estádio foi pensada para que o que for gerado no estádio esteja disponível o mais rápido possível para os broadcasters.
a maioria dos sinais, se não tem processamento prévio, e muitos não têm, né, que a imagem direto da câmera, ela passa pela tecnologia de transmissão de servidores, né, da Lenovo, porque tudo isso hoje é digital, de forma praticamente imediata. Aquilo que precisa de algum processamento é um tempo mínimo que não vai ser percebido na experiência de transmissão, porque basicamente é a câmera do juiz, né? E ela já é um replay, né? Você não está transmitindo normalmente ela em tempo real, né? Em tempo real você tem as câmeras, quando você quer analisar um dado, você vai para a câmera do juiz. Mas mesmo essa câmera, essa imagem da câmera do juiz, ela está disponível para o broadcast usar milissegundos depois da geração. Tá, ela não chega a segundos, assim. Não, quando você vê a imagem do juiz lá, você sabe que ela Aconteceu o lance agora. Em alguns milissegundos ela está disponível se o broadcast quiser colocar. Convenhamos que milissegundos não é o nosso problema como consumidor, para quem está assistindo. Não é. A tecnologia, do ponto de vista do consumidor, o que está sendo capturado no estádio está disponível em tempo imediato. Aí entra fatores que, como você comentou, né? Vai por satélite, vai por cabo, atravessa o mundo, aí muda. E aí muda muito dependendo até de quem é o seu provedor, né? De como ele processa. O provedor A processa e depois manda para o cabo, o outro processa local mais perto da tua casa e por assim o lado A, o lado B acaba sendo um pouco mais rápido. Da banda, eu sei tamanho que tem, de banda, tem mas aí está assim. Fora da... Aí já é fora do ambiente geração no estádio. Né? Não, mas é legal saber que a FIFA faz esse investimento para que as emissoras tenham ali Sim. o mais instantâneo possível. Sim, aí as outras variáveis têm que trabalhar. Porque no fim do dia, essas emissoras elas estão comprando esses direitos de transmissão a alguns bilhões de dólares. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então esse avanço tecnológico nessa linha também acho que é bem relevante. Muito bom. Obrigado. Um episódio denso, mas, cara, para mim, fascinante, assim, porque... Legal, obrigado. Tantas coisas que a gente falou aqui hoje que as pessoas vão ver ao longo da Copa, né? E aí quando ela vê, eu sei como isso funciona. Eu lembro daquela conversa lá que eles falaram do árbitro de vídeo, que falaram do VAR, da câmera do juiz. Graças ao Valério Matheus. Obrigado pela participação. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Fico à disposição de vocês sempre que vocês quiserem. Muito bem. Eu sou o Rodrigo Capello, este é o Valério Matheus, gerente geral de soluções e serviços da Lenovo para a América Latina. América Latina, a gente soube até que de um projeto sobre a Colômbia que está em andamento. Espero que aconteça muito em breve. A gente também. E para você que está assistindo a Copa do Mundo, saiba, está aqui na N Sports. Toda sexta-feira a gente tem o nosso Sport Insider e daqui até o fim da Copa a gente vai ter diversos pontos de vista. Hoje foi mais tecnologia, a gente também vai falar mais de comunicação, mais de marketing, enfim, tudo que tem fora do campo eu contribuo aí para a sua cartela de entretenimentos relacionados à Copa do Mundo. Divirta-se. Tchau.